muito chique se faça a sua parte também, como um torcedor do Ceará que ajuda. Eu não consigo, João, eu não consigo visualizar. Tu consegue me ouvir, João? Dado o meu recado, vou logo. Acho que tu não me escuta, né? Um papo aqui com o nosso querido Rei Arthur. Deixa eu só achá-lo aqui. Não sei se ele tá. Acho que ele tá já na live. Deixa eu ver aqui. Professor, a gente vai seguir a mesma linha de ontem. Sim. Começar do zero, mesmo papo. Tranquilo. Ótimo. Você tá em São Paulo ainda? Tô em Piracicaba, tô em casa. Ah, beleza. Eu tava pesquisando lá, como a gente tava falando ontem, eu não sabia que o senhor tinha ainda era Augusto, né? Na época lá do... Tava vendo, não sei nem se o senhor já viu esse vídeo, tem esse vídeo dos melhores momentos no YouTube da campanha do Inter e os melhores momentos da final. Da Copa São Paulo, você disse? Já chegou a ver esse vídeo? Tenho. Pronto, é muito legal. Tem uma entrevista lá no final com o Lúcio, tem uma entrevista com o Clayton também. Sim. Tá em São Paulo ainda? Bem legal mesmo. Fábio Pinto, né? 1998. 1998, exatamente. Jogo difícil contra a Ponte Preta, né? Exato. Vamos lá, Arthur. Cara, primeiro. Jogo bom. Aí eles foram matar esse ano, né? Tinha sido o último título, aí esse ano eles ganharam. Queria saber de ti como é que tá aí, como é que tá a cidade. Doutor, vamos começar, tá? Tranquilo, vamos lá. Também por isso, esse horário de 11 horas, porque o Arthur tá lá. Só esperar ele dar ok. Fala pessoal, boa noite. Meu nome é Abreu. A gente está aqui hoje para nossa live do Vozão, edição número 13. Hoje, uma edição muito especial com o nosso novo treinador, Guto Ferreira. Ontem, infelizmente, nós não conseguimos fazer lá no Instagram por problemas técnicos, mas hoje a gente conseguiu aqui viabilizar que a gente pudesse fazer aqui pelo YouTube e também pelo Twitter. Então, hoje a gente vai bater esse papo aí com o professor Guto Ferreira, saber um pouquinho mais das ideias de jogo dele, enfim, um pouquinho também da trajetória dele e, logicamente, dar boas-vindas para ele aqui e sucesso, né, no Ceará em 2020. Lembrando que essa live de Vozão é um oferecimento da Brisanet. Então, professor Guto, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. Prazer falar contigo. Boa noite, Abreu. Boa noite, João, que está lá na assessoria. E boa noite, principalmente, ao torcedor do Vozão, torcedor do Ceará. Prazer enorme estar podendo estar aqui, trocando ideia com vocês. E com muita energia, com muita disposição, esperando o momento de começar aí o trabalho, né? Agradecendo ao presidente Robson a oportunidade, né, para a gente tocar esse grande projeto do Vozão em 2020. Ótimo. Hoje só consegue me ouvir tranquilo, né? Eu consigo me ouvir também, tá tudo ok. Tranquilo, hoje, graças a Deus, tá tudo ok. Peço desculpas aí ao torcedor que ontem estava presente, né, e que não pôde estar ouvindo, mas hoje a gente está tentando fazer melhor. Não, tranquilo. Acontece. Inclusive, agora há pouco, aqui, antes da gente começar, também a gente teve um probleminha. Eu tive um problema aqui em casa, mas passou. Ontem a gente começou a conversar, professor, e a minha primeira pergunta para o senhor foi a respeito do primeiro contato do Ceará, né? O Ceará, ano passado, chegou a ter um contato com o senhor, chegou a ter uma conversa ali em 2019, e eu queria saber com o senhor como é que foi essa conversa em 2019, por que não deu certo lá, e o que mudou de lá para cá que o senhor aceitou agora em 2020? E se aquele primeiro contato também se influenciou muito para a decisão desse ano? Olha, a gente acompanha o Ceará já há muito tempo, né? E o Ceará é uma das equipes que mais crescem no futebol brasileiro. Não é só no Nordeste, não, eu digo no futebol brasileiro. Uma equipe, um clube que vem se organizando dia a dia e o seu torcedor vem respondendo a essa organização e toda essa organização, esse trabalho vem resultando com resultados dentro do campo. O acesso à primeira divisão com grandes resultados na passagem de Série B, anos atrás com a conquista da Copa do Nordeste, né? E foi crescendo, e já é a terceira temporada seguida, terceira temporada seguida, neste retorno à Série A, tô certo? Sim. É a terceira, né? Terceira. Terceira seguida nesse retorno à Série A.
o que mostra a força do Ceará, né? Uma outra situação é a energia que a torcida passa. Eu tive presente em alguns jogos contra o Ceará, sempre jogando na Arena Castelão, né? E o único jogo eu ganhei foi com o Internacional. 2 vezes eu perdi com o Bahia, eu perdi com a Chapecoense. E o último jogo contra a Chapecoense, a torcida, mesmo o Ceará não vivendo um grande momento, a torcida lotando a Arena Castelão e empurrando a equipe, nós saímos na frente, e o segundo tempo... Esse foi o jogo de 2018, né, que a Chapecoense fez 1 a 0 e o Ceará virou para 3. Isso. Tivemos a oportunidade de fazer o segundo, não fizemos, e no segundo tempo o Ceará veio impossível, a torcida empurrando a equipe que a Chapecoense não conseguiu controlar. E é sempre bom trabalhar do lado de uma massa como essa, de uma torcida como essa, né? De uma energia como essa. Então, eu acho que o desejo de trabalhar no Ceará passa muito por isso, né? E o ano passado a gente estava no esporte, estava realizando um grande trabalho. Em outros momentos nós deixamos alguns trabalhos atrás, mas sempre que nós deixamos já com alguns resultados feitos dentro do clube. Quando nós deixamos a Chapecoense, a gente tinha resultados dentro da Chapecoense. Quando deixamos o Bahia, nós tínhamos resultados dentro do Bahia, né? Foi uma sequência de trabalho, não foram os projetos principais que nós somos chamados, né? Foi a sequência. Mas mesmo assim, hoje a gente está com a cabeça diferente e o que a gente quer é assumir um projeto e ir até o fim. E sempre que renovar, poder tocar esse projeto até o fim. O ano passado, a gente não teve como dizer sim dentro dessa mentalidade que nós temos, e esse ano aconteceu de dar certo, e a gente está muito feliz por isso. Massa. A gente também está muito feliz aqui ao Ceará. Continuando aqui nosso papo, eu queria saber do senhor como é que está sendo o senhor ainda está em Piracicaba, né? A gente estava conversando, o senhor está em Piracicaba ainda, lá no interior de São Paulo. O senhor ainda não teve a oportunidade de vir à nossa capital, mas com certeza o senhor está em contato direto com o restante do departamento de futebol. E eu queria saber como é que está esse contato, que foi que já lhe passaram do grupo do Ceará, né? O que os analistas de desempenho passaram, o que a fisiologia passou, o departamento nutricional, o departamento físico, como é que e também os executivos de futebol, né? Como é que está esse papo aí com o departamento de futebol do Ceará como um todo, junto com a sua comissão? Nós temos contato quase que diário, né? No primeiro momento, nosso contato foi com a direção executiva, com a presidência, e depois, de uma forma mais direta, inicialmente, com o departamento de análise de desempenho, onde eles nos passaram todos os jogos do Ceará esse ano, treinamentos e vídeo individualizado de jogadores, que a gente tem assistido, tem observado, inclusive hoje pela manhã eu estava assistindo também alguns jogos, né? E a gente assiste uma vez, assiste 2 vezes, para que a gente tenha uma ideia bastante clara, né? Quanto mais você assiste, mais ideia você tem a respeito da equipe, você consegue observar mais detalhes, né? O departamento de fisiologia e preparação física, já desde nosso acerto, fez contato com o professor Valdir Nogueira Júnior, que é o Juninho, o preparador físico que nos acompanha, e já vem debatendo todo o projeto de manutenção das condições físicas dos jogadores que estão em casa. Existe um projeto bastante interessante dentro das possibilidades, que é estar em casa e poder treinar de alguma maneira. Foi passada uma planificação de trabalho que vem sendo monitorada por vídeos. Os jogadores treinam e filmam os treinamentos e enviam os treinamentos para os preparadores e para o fisiologista, e através dessas filmagens e de questionários que eles respondem, existe um controle desse treinamento. Logicamente, esse treinamento não vai fazer com que eles cresçam, que eles ganhem condicionamento, mais para permitir que eles não percam, porque é meramente impossível você treinar em casa
e ter uma manutenção real das condições do trabalho de campo. O trabalho de campo é um trabalho muito mais completo, né? Então, é a busca, porque quanto menos eles perderem, mais próximos eles vão estar de quando retornar, chegar à condição que eles estavam na parada. E isso não é para o Ceará, são para todos os clubes, é igual para todos os clubes, né? Aquela equipe que tiver a capacidade de retomar a sua condição que foi deixada quando da parada o mais rápido possível, vai levar vantagem. E o Ceará busca isso através desse planeamento, né, de treinamentos que estão sendo monitorados. E a gente faz reuniões semanais, onde a gente discute o que cada um está fazendo, como é que está o retorno dos jogadores, o que eles estão sentindo, o que a gente pode acrescentar no trabalho, o que já está sendo possível, enfim, um planeamento vai se qualificando semana a semana dentro daquilo que eles estão fazendo e que é possível se fazer, né? Então, isso dentro da parte de preparação física. E a questão da equipe técnica, reuniões de avaliação, comentários, discussão sobre o dia a dia dos jogadores, sobre o perfil de cada um, sobre característica de cada um, além da gente estar assistindo os vídeos, já ter uma certa facilidade, porque trabalhou com eles, ainda tem a impressão de cada membro da comissão do Ceará, das pessoas que trabalham dentro do Ceará ali na área técnica e física, sobre o perfil de cada jogador. A gente debate, conversa sobre várias situações para que a gente possa estar montando o planejamento nosso aí para o quanto antes a gente retornar, quando for possível, né? E a gente está fazendo o melhor trabalho possível. Ótimo. Você vai pegar um time, Guto, que está invicto no ano, né? São 15 jogos, nesses 15 jogos são 7 vitórias e 8 empates. É um time muito consistente, marcou 21 gols, sofreu apenas 11. Só que quando voltar as atividades, né? Quando voltar o futebol de uma forma total, os clubes vão voltar meio que do zero. Como é que você avalia esse momento da equipe do Ceará? O momento da equipe como um todo, né? Eu estou falando assim, mais no fator psicológico mesmo, até de cabeça do grupo, em tá forte, em tá confiante, né? Por não ter sido derrotado ainda no ano. Você acha que isso é positivo ou você acha que vai todo mundo partir do zero ali? Você acha que não vai contar muito isso do clube não ter perdido ainda no ano? Não, eu acho que o fato da equipe não ter perdido no ano demonstra a qualidade do plantel, né? E isso é um ponto muito importante. À medida que todo mundo está parado, a quantidade de tempo que está parado, o que vai demandar as equipes que vão sair na frente é o que os jogadores conseguiram manter de condicionamento e dentro do tempo que se vai ter para acelerar processos, o quanto vai poder se acelerar esse processo, né? A gente conta com uma questão inicial, né, bastante positiva, que é o fato da equipe não ter perdido. Isso conta sim, por quê? Porque quando você está ganhando, existe um nível de confiança. Mesmo com a parada, você não perde tanto. Por quê? Porque quando você está ganhando, quando você está tendo positividade, você começa a gostar de estar trabalhando ao lado daquelas pessoas. E isso forma uma energia muito positiva, forma um ambiente positivo, cria-se um ambiente de vitórias, né? Lógico que esse ambiente não pode ter um perfil de soberba, muito pelo contrário, né? A confiança demais, ela atrapalha, mas a confiança na medida, ela ajuda e muito, e eu acredito que esse grupo é bastante maduro, tem peças muito maduras, lideranças bastante sólidas, para poder nos ajudar a colocar o grupo no estágio necessário aí, para retomar da melhor maneira possível.
Você falou de peças aí de lideranças, né? E dessas peças do elenco, a gente pesquisando, a gente viu que você já trabalhou com 10 nomes, né? São, sim, é um número muito positivo, né? Klaus, Pânio Sá, Bruno Pacheco, Eduardo, Ricardinho, Fabinho, Charles, Felipe Silva, Vinícius e o Bergson, todos eles trabalharam com você, seja seja no Bahia, no Chapecoense, no Internacional, enfim, esporte, foram vários clubes que eles trabalharam com você. Até que ponto você acha que isso aí pode te ajudar na sua adaptação do elenco como um todo, né? Para esses atletas lhe apresentarem, vamos dizer assim, para os outros atletas do grupo? Total, né? Total. Primeiro que todos eles foram jogadores que, de alguma maneira, tiveram algum tipo de destaque e foram jogadores que venceram, de alguma maneira, no trabalho com a gente. Então, isso traz para eles um nível de confiança, né? De ter trabalhado com aquele treinador e aquele treinador, de alguma maneira, trouxe algum acréscimo na carreira deles, que eles conseguiram resultados expressivos, né? E isso traz um nível de confiança. Essa confiança, com certeza, vai ser passado aos seus companheiros, o que dá um voto de crédito num primeiro momento. Depois, eles conhecem a forma nossa de trabalhar. Então, assim como nós, quando vamos chegar a um clube, nós buscamos saber sobre detalhes de cada jogador, né? Característica, personalidade, eles também buscam saber como é que é o trabalho da comissão, como é que ela age, como é que ela faz, deixa de fazer, e isso, aqueles que estão envolvidos ali, já trabalharam com a gente, vão poder passar a real, né? E isso, com certeza, os outros que não conhecem vão procurar direcionar o seu modus operandi, a sua maneira de agir, né? Para a maneira que a gente trabalha, facilitando aí e nos ajudando a colocar o trabalho no prumo aí o quanto antes. A gente continuando nosso papo aqui falando mais de grupo, né? Você começou sua carreira trabalhando com a base, né? No Sub-20 do Internacional, e em 96 e em 98 você foi campeão da Copa São Paulo, com um grupo que tinha, inclusive, alguns nomes conhecidos como o Fábio Pinto, né? O Lúcio, zagueiro pentacampeão com a seleção brasileira, e também o Clayton, que depois defendeu o Internacional, defendeu o Flamengo, defendeu o Atlético Paranaense. E você, no Internacional também, você utilizou o Charles, né? Que hoje é nosso volante. Na época você puxou ele e utilizou ele na equipe profissional, né? Subiu ele de categoria, né? E o Ceará, nos últimos anos, tem se notabilizado aí no cenário nacional por ter apresentado jogadores para a grande mídia, vamos dizer assim, né? Arthur Cabral, Raul, Felipe Jonathan, todos esses nomes são nomes aí que despontaram no cenário nacional aqui no Ceará, são crias da base do Ceará, como a gente fala. E hoje a gente tem alguns atletas que foram campeões sub-20 ano passado, que estão treinando com o time profissional, estão ali, que integram o elenco profissional. Você naturalmente pretende utilizá-los também, né? Visto também que com um calendário mais apertado, você vai ter muito mais jogos e você vai precisar de um elenco muito mais robusto, né? Passa muito pela sua cabeça, Guto, continuar utilizando a categoria de base aqui no Ceará? Teve uma passagem de 2 anos pelo São Paulo também, antes de ir para o Inter, né? E ali com Edu Schmidt, Fábio Aurélio, Fábio Simplício, Júlio Batista, Jean Nardi, entre outros aí que tiveram uma carreira de destaque, Emerson Sheik, tiveram uma carreira de destaque na equipe profissional. E depois, no nosso trabalho dentro do profissional, todas as equipes que nós passamos, nós pusemos na equipe profissional algum menino para jogar. Logicamente, num primeiro momento, o ano passado no esporte, foi um momento de manutenção, de passar confiança para o Adrielson e para o
Desculpe. Tranquilo. Para o Adrielson, né? E eu acho que nós colocamos da base mais de forma direta foi mais o Adrielson. Mas esse ano a gente estava lançando, inclusive nós pusemos para jogar até meninos de 17 anos esse ano, durante o campeonato estadual, né? Nós passamos pela Portuguesa, nós lançamos vários jogadores. Na Ponte Preta, nós lançamos um dos jogadores que a gente deu oportunidade no início de carreira, foi o Rossi, né? Que a subida dele dos juniores para o profissional foi na Ponte. No Mogi, teve o Rony, que depois jogou no São Paulo, teve o falecido lateral direito que faleceu, o Caramelo, né? Faleceu no acidente da Chape. Enfim, no Bahia nós lançamos Marco Antônio, Rodrigo Becão, entre outros aí, né? O Juninho Capixaba, entre outros. E aonde a gente vai passando, a gente vai colocando para jogar. O próprio menino lateral esquerdo do Inter, que foi para a Alemanha, a gente colocou para jogar também no profissional. Tinha lançado outros meninos que acabaram não rendendo. O mais importante não é a primeira oportunidade. O mais importante é você ter a condição de firmar o jogador, né? E para firmar o jogador depende muito da necessidade da equipe, do momento de maturidade do jogador, né? O momento de maturidade do jogador conta muito. Como é que ele absorve a crítica, né? E a qualidade de jogo dele, como é que sobressai dentro da partida. O jovem, ele não pode ser a solução, né? Ele tem que entrar com um nível de responsabilidade menor, né? A responsabilidade são dos mais experientes. Só que com o passar do tempo, ele vai assumindo esse protagonismo da equipe conforme o seu nível de qualidade. Então, isso é o mais importante. Você saber colocar, tirar, até a hora que você coloca de vez e deixa ele deslanchar. Tem alguns que você coloca desde o início e não sente nada, né? E tem outros que você tem que ir colocando aos poucos. Isso que é o mais importante. O importante é ter um carinho para que não se perca o trabalho de muitos anos da base. O jogador trabalha 6, 7 anos e às vezes em 1, 2 partidas que ele vai mal, o torcedor já descarta, já bota um xizinho no pé dele, né? E aí você começa a ficar inviável você colocar que cada vez que ele entra, ele é vaiado e ele não tem, muitas vezes, a maturidade, a estrutura psicológica para superar esse tipo de crítica, esse tipo de vaia, né? Então, se você coloca, tira, ele vai, aos poucos, se acostumando com o ambiente e daqui a pouco deslancha. Entendi. Professor, em 2017 você foi campeão da Copa do Nordeste com o Bahia e você já disputou outras competições, né? Eu queria saber de ti como é que tu avalia a competição como um todo, assim, no nível, seja tanto técnico quanto em logística, né? Que a gente sabe que logística, às vezes, até de deslocamento no próprio Nordeste é um pouco complicado. Queria que você avaliasse um pouquinho a Copa do Nordeste aí pra gente. Eu acho a Copa do Nordeste uma das competições mais difíceis e mais importantes do calendário brasileiro, tirando os campeonatos de Série A e B. Você tirou Série A, Série B, a fase final de Copa do Brasil, não vamos colocar competições internacionais, como Sul-Americana e Copa Libertadores. Competições nacionais. Depois, eu acho a Copa do Nordeste muito mais forte do que qualquer outro campeonato estadual que não seja o Campeonato Paulista. Assim mesmo com o Campeonato Paulista, ela tem, em alguns momentos, uma disputa muito importante, né? Tem um nível pouca coisa abaixo de um Campeonato Paulista. O fato de você pega
Bahia na Série A. Vamos colocar Ceará na Série A. Bahia na Série A. Sport na Série A. Fortaleza na Série A. Quem mais de Nordeste? Aí na Série B. CSA e CRB. Vitória. Náutico. Só aí são 8 clubes entre Série A e Série B. Não esqueci de nenhum, não, né? Não, ok. E Série A e B, né? É isso. Aí depois ainda tem Série... Sampaio tá Sampaio tá na B ou na C hoje? Sampaio, agora você me pegou, eu não lembro. De verdade, não lembro. Então, o Sampaio é uma equipe que fica oscilando em Série A, Série B e C. Ou seja, uma equipe forte, né? O Campinense está na B. Desculpe, o Confiança está na B. Confiança subiu, isso. Confiança está na B, né? Então, você coloca aí, no mínimo, 10 equipes que têm um nível bastante alto. Você pegar o Campeonato Paulista, você vai ter 5 equipes paulistas de Série A e vai ter ali mais 5 ou 6 de Série B. Então, a hora que você coloca as duas competições na balança, a Copa do Nordeste está pouca coisa atrás do Campeonato Paulista. E é a segunda competição com nível mais forte. Mas na hora que joga na competição nacional, as equipes do Sul, mas tem 2 lá que têm um aporte financeiro hoje ainda maior do que as equipes do Nordeste, tem resultados a nível nacional mais expressivos ainda, e internacional mais expressivos ainda do que as equipes do Nordeste, e em Minas só um, né? Porque o outro está na Série B. E no Rio só tem os 4 de Série A, não tem mais nada. Né? E tem o Flamengo que está lá na frente, e os outros 3 estão nivelando com todo o resto da Série A. Então, a Copa do Nordeste hoje, com certeza, né, depois do Campeonato Paulista e do Campeonato Brasileiro, da Série A e B, com certeza é a competição mais difícil do Brasil, de nível maior dentro do Brasil. Falando em Copa do Nordeste, torcedor alvinegro que está aí nos assistindo, seja pelo Twitter ou aqui no YouTube, né? Daqui a pouquinho, a partir das 9 horas, a gente vai retransmitir o primeiro jogo da final de 2015. Ceará 1, Bahia 0, Ceará 1. Hoje faz exatamente 5 anos daquela vitória do Ceará que abriu aí a gente ser campeão do Nordeste em 2015 de forma invicta, inclusive com o gol do Ricardinho, Wesley e Samuel Xavier faziam parte daquele grupo, estão no grupo hoje ainda, e daqui a pouquinho, às 20 horas, a gente vai fazer uma live com o Ricardinho, uma live pré-jogo, né? A gente vai fazer uma live pré-jogo com o Ricardinho lá no Instagram, não vai ser aqui no YouTube, não, vai ser lá no Instagram. Mas aqui no YouTube vai ser às 21 horas, para você curtir aí esse jogão, essa vitória do Ceará, que foi marcante. E na semana que vem, dia 29, na semana que vem, dia 29, a gente retransmite o jogo de volta, né, que foi 2-1 para o Ceará, aqui na nossa cidade, com gols do Charles e do Gilvan. Então, fica ligado aí que daqui a pouquinho, aqui também no YouTube, você vai poder acompanhar essa vitória do Ceará e relembrar um pouquinho dessa conquista de 2015 da Copa do Nordeste. Continuando nosso papo aqui com o nosso treinador, Guto Ferreira, queria saber de ti, Guto, queria que a gente passasse um pouquinho sobre esquema tático, né? Você falava ontem, na nossa conversa, que você gosta muito de variar, né? 4-1, você já utilizou muito 4-1-4-1, utilizou já o 4-2-3-1, e utilizou outras formas de jogar, né? Quando a gente anunciou você, e você, por ser um treinador aí, vamos dizer assim, da nova geração, né? Como a gente gosta de tratar, muito parecido, inclusive, com a mentalidade do seu antecessor aqui no clube, que era o Anderson Moreira, o pessoal, ele vai continuar o trabalho do Anderson e tal, ele tem a mesma pegada, a mesma cabeça, inclusive até o presidente chegou a falar isso. E eu queria saber o seguinte, com o Anderson, o time vem jogando no 4-2-3-1. Como é que você acha que vai ser a adaptação dos atletas para as suas ideias de jogo? Você acha que vai mudar muito ou é muito nesse sentido? Você realmente trabalha muito parecido com o que o Anderson Moreira trabalhava? Não, nós temos um modelo que tem similaridade, sim. Mas cada treinador tem as suas características, né?
Mas nós temos muita similaridade de jogo, digamos assim. O sistema, o plantel do Ceará está montado aparentemente por um 4-2-3-1, né? Existe pelo menos 2 número 10 muito característicos, né? Podendo ter 3, porque o Wesley pode trabalhar pelo lado e pode trabalhar por dentro, né? O Felipe, que joga de 10 e pode jogar eventualmente pelo lado, e o Vinícius, são os 3 número 10. Porque uma equipe no 4-2-3-1 sem um número 10 não existe, né? Todo mundo fala, e eu falava ontem, achando que o Bahia com o Regis era o 4-2-3-1. E eu dizia que era o 4-4-2, né? Que o Regis era praticamente o segundo atacante. Ele vinha para ajudar um pouquinho mais na marcação, ele recompunha um pouquinho mais, mas na hora de jogar ele era praticamente um segundo atacante, porque ele pisava, mais do que criar, ele pisava na área. Tanto é que ele foi um dos artilheiros da equipe, né? E a articulação da equipe, a armação da equipe era feita pelo Zé Rafael de um lado, do outro lado pelo Alione, na época, né? E pelo René Júnior. O Edson era o volante de contenção e o René Júnior que era o armador da equipe junto com Alione e Zé Rafael, né? Então, era essa a formação da equipe, que tinha também na lateral direita, iniciava o jogo, o Eduardo, queira ou não queira, ele tem um pouco da característica de iniciar uma jogada. Ele não é um lateral armador, mas ele inicia a jogada, não é só... no início da carreira ele tocava e passava. Hoje ele já é um jogador que mais equilibrado em termos de passagem, né? Ele não é o jogo todo para cima. Ele sabe a hora que ele tem que acelerar e a hora que ele tem que segurar um pouco mais o jogo. E no Bahia ele fazia isso, era um jogador um pouco mais agressivo, o lateral, né? O Zé vinha um pouco mais para dentro para preencher os espaços e o Eduardo passava. E a cobertura era feita ora pelo René, ora pelo Edson ali. Então, isso dava um lado direito muito forte para a equipe do Bahia. E um lado esquerdo de mais criação, né? Que o Armeiro não tinha uma passagem tão forte, e o Alione jogava articulando por aquele lado. Mas no Ceará, a busca inicial da sequência dentro desse 4-2-3-1, mas criar também algumas ferramentas, né, alguns modelos que em algum momento da partida a gente possa mudar e surpreender os nossos adversários, né? Às vezes você muda uma peça, ou mesmo sem mudar a peça, você muda o sistema dentro da própria partida, muda o modelo de marcação, muda o modelo de ataque ali, com o deslocamento de um jogador um pouco mais para dentro, um pouco mais para fora, e você começa a ter vantagens dentro do jogo. O mais importante até do que o sistema são os conceitos de jogo. Tranquilo. A gente abriu perguntas para os torcedores, professor, nas redes sociais, e também abriu para a nossa imprensa, né? O pessoal enviou aqui perguntas para a gente. Antes de eu entrar aqui nessas perguntas, tanto do torcedor quanto da imprensa, eu queria saber de ti, enquanto treinador mesmo, você começou em 96, né? Você já está no futebol aí, vamos dizer assim, nessa carreira de... Hã? Eu comecei quando? Não, mas eu estou falando assim, começou em 96 a trabalhar como treinador, é isso que eu estou dizendo. Não. Foi antes? Foi antes. Como treinador, eu comecei em 91. 91 no 15 Piracicaba. Pronto, 91 então. Mas na base, né? De 91 até 99, trabalhei na base. A partir de 2000, eu trabalhei como auxiliar no profissional, 2000, 2001,
2002 eu assumi profissional. Aí eu fiquei 2002, 3, 4 trabalhando e início de 2005. Em 2005 eu me retirei da condição de treinador e voltei na coordenação, inicialmente coordenação da base, depois coordenação do departamento de captação e auxiliar de novo no profissional. Até 2011, aí em 2011 eu retornei de vez, não saí mais. Pronto, então são 29 anos aí de vida no futebol, né? Nas pesquisas que eu tinha feito, indicava a partir de 96, então o pessoal não colocou aí sua primeira participação a partir de 91, mas enfim, a partir de 91 você está no futebol, ano que vem você completa 30 anos de futebol. Eu queria saber de ti o seguinte, como é que tu vê aí a evolução do futebol como um todo, né? Tanto na parte tática quanto na parte física, né? Como é que você vê aí essas mudanças que a gente vem tendo no nosso futebol? Se a gente pegar um jogo da década de 90, por exemplo, e tentar comparar com esse ano, com os anos 2000, por exemplo, a gente vai ver já uma mudança drástica, né? Assim, eu queria saber de ti, assim, o que é que tu acha, como é que tu enxerga essas mudanças no futebol? E o que é que tu acha que pode vir daqui para frente? Porque o que a gente vê muito hoje é um futebol mais voltado para... O pessoal passou aqui fazendo barulho, mas enfim, o que a gente vê hoje é um futebol mais voltado muito com a parte física, né? O departamento físico no futebol hoje trabalha muito força, muita intensidade. Quer saber o que é que tu vê de evolução no futebol desde quando tu entrou? O que é que tu viu de mudança aí e como é que tu aprendeu? O que tu aprendeu com isso? E meu celular abriu aqui. Muita evolução. De quando eu comecei lá em 88, né? Até antes, né? Você pegar a história das Copas do Mundo, inicialmente se mudavam sistemas, né? Eram sistemas de jogo que evoluíam, né? Aí, quando chegou em 2002, o Brasil inovou novamente. Em 70, por exemplo, o Brasil inovou nas questões físicas, né? Porque o futebol jogava mais setorizado. Cada um saía muito do seu setor. E aí, com a qualificação da preparação física, você viu o Carlos Alberto chegando o tempo todo na frente, né? Quando chegou em 2002, o Zagallo montou um time com 5 camisa 10 improvisado. Ele priorizou a qualidade, mas as individualidades faziam muito a diferença, né? E aí foi evoluindo. Aí veio o carrossel holandês, que começou a ter um trabalho de troca de posicionamentos, né? E isso já foi gerando uma ideia de troca de posições e jogadores que foram se tornando 2, 3 funções dentro da partida. Aí os laterais começaram a apoiar de forma desenfreada. Hoje se cobra muito que o volante box-to-box, né? Ele marque como um volante, arme como um meia e chegue como um atacante, né? Que os outros, os jogadores, os extremos, eles podem jogar partindo para a linha de fundo, pode jogar criando, vindo por meio. O centroavante aí já não tem o 9 fixo, né? Aí já tem um 9 falso. Aí se cria com 3 zagueiros, dizendo que é defensivo. Pode ser defensivo na hora de defender, que você pode fazer até uma linha de 5, mas na hora de atacar, você tem muito mais gente à frente, próximo da linha da bola, né? E atacando com possibilidade de ultrapassar a linha da bola e receber em ponto futuro, sem dizer que os zagueiros vão se caracterizando na troca para se tornar um lateral e o volante vira zagueiro, enfim. Tudo isso é um processo que começou lá em 1974, no carrossel holandês, e se efetivou em 2002, quando o Brasil ganha a Copa do Mundo, né, com a variação do 3-5-2 para o 4-3-2-1 do Felipão, que jogava com o Edmilson, hora de primeiro volante, hora de líbero, né? Com o Roque Júnior e Lúcio, um em cada lado. Aí, de um lado, o Cafu, do outro lado, o Roberto Carlos. Aí, no meio,
Gilberto Silva de um lado e o Cleberson do outro, Ronaldinho e Rivaldo. Ora um se tornava o segundo atacante e um se tornava o armador, ora o outro se tornava o segundo atacante e o outro vinha armar. Então eram variações que e o Brasil começava no sistema, por exemplo, 3-6-1 e terminava no 4-3-2-1. E com variações, né? Com variações. Às vezes até formava um losango, um 4-4-2 em losango. Eram 2 ou 3 alternâncias de sistema dentro do próprio jogo. E aí foi evoluindo, e aí o Guardiola já veio com um processo do tic-tac, que é a defesa alta. Antes a defesa era mais defesa temporizada, puxando o jogador para trás, e aí tinham um espaço enorme para correr até lá à frente para fazer o gol. E aí ele começou a desenvolver, e junto veio... porque se dizia que não conseguia marcar pressão o jogo todo. E aí começou a se desenvolver trabalhos que os jogadores conseguem marcar pressão o jogo todo, porque ele descansa com a bola no pé. Né? E aí começou a se marcar para frente, não marcar para trás, que é hoje o que mais está se usando em termos de marcação, que é a marcação alta. Jogo com bloco compactado. O futebol deixou de ser mais individual, a individualidade deixou de fazer a diferença para o trabalho coletivo fazer a diferença. Né? Hoje já não se consegue mais vencer jogando numa equipe, né? Tem que jogar numa equipe. Sim. Né? Antigamente tinha um lá que fazia a diferença. Hoje ele não consegue fazer a diferença sozinho. Ele pode driblar 1, driblar 2, ele não vai driblar 5, 6 e fazer o gol toda hora. Né? Então, é a necessidade do jogo apoiado o tempo todo, da equipe estar compactada, da equipe ter um poder de marcação, saber a hora da escolha da marcação, saber a hora que tem a bola, tirar a bola para o setor mais livre o tempo todo, tá girando essa bola para encontrar os espaços, mas com controle, né? Com controle. Saber que cada vez que apertar, que fechar o espaço, não dá para seguir. Tem que girar essa bola até achar o espaço de entrada e finalização. E aí o jogo começa a ficar feio. Começa a ficar feio, porque ele deixa de ter... Quando a defesa é muito forte, ela deixa de ter tantos gols. E quando não existe muitos gols, o pessoal que quer ver gols, que quer ver... julga o espetáculo por gols, diz que o jogo foi fraco, que o jogo foi isso, que foi aquilo, né? E o que é? É a supremacia da defesa perante o ataque, né? Quando a defesa está muito bem trabalhada. Às vezes se trabalha a defesa muito bem, mas não se trabalha o ataque muito bem. Por exemplo, o Corinthians com o Carille foi campeão brasileiro jogando com uma equipe reativa. O que é uma equipe reativa? Marcava abaixo, roubava a bola e desenvolvia um contra-ataque rápido e fazia o gol. Só que ele tinha o Jô, que na hora do sufoco, que a equipe tomava a pressão pós-perda, a hora que perdia a bola, estava sendo atacada, roubava a bola, já tomava a pressão, né? Já tomava a pressão. E aí ele não conseguia sair jogando rápido, aí ele tinha que rifar a bola. Para rifar a bola tem que ter um homem de referência que retenha essa bola. O dia que não jogava o Jô, que é um jogador de porte grande, né? O Corinthians não conseguia desenvolver seu jogo, não conseguia fazer os gols. Aí dizia que o Corinthians jogava muito mal, porque ele era carente daquela característica na equipe. Então são N situações. E para onde vai caminhar o futebol? O futebol vai seguir caminhando com esse trabalho de conjunto, esse trabalho de bloco, de jogo em bloco, né? As regras vão ter que evoluir, se não melhorar a situação de diminuição de faltas, as faltas vão continuar sendo ferramentas táticas do jogo, as faltas sendo feitas em demasia, ela
joga a favor da equipe que está defendendo, né? Então, cria-se uma dificuldade para se fazer os gols, porque a equipe que está mais atrás, e é uma equipe sólida, que joga esperando, se ela tiver uma saída muito rápida, ela pode levar vantagem sobre a outra equipe que está atacando, dependendo do nível da equipe. É assim que acontece, às vezes, de uma equipe de um menor nível ganhar de uma equipe de um nível maior. Por quê? Porque isso acontece geralmente em duas situações. Quando se joga fora de casa e se menospreza o adversário, ou quando se joga em casa e recebe uma pressão muito grande do seu torcedor de ter que sair de forma desordenada para o jogo. E o adversário não está permitindo aquela situação. Aí essa impaciência gera o erro. O erro acaba gerando um gol. Aí já mexe no emocional. Então esse equilíbrio emocional também é um fator que... A parte emocional é um fator a ser treinada, né? A parte psicológica é um fator a evoluir dentro do futebol, assim como evoluiu muito a recuperação física, evoluiu muito e vem evoluindo a parte física, técnica, tática, a parte emocional, a parte psicológica, hoje é uma área a se evoluir muito no futebol também. E na parte tática, né? São situações de jogo cada vez mais rápidos, de um toque, de mobilidade, quanto mais móvel e objetivo, sempre atacando a linha de marcação, as linhas de marcação, né? E buscar sempre um nível de precisão muito alto. Muitas vezes não se consegue porque hoje a qualidade do gramado faz diferença. Aí você vai falar, mas por que no Brasil antes não se jogava o futebol que está se jogando hoje? Porque hoje existe piso no padrão FIFA, no padrão europeu, que são pisos bastante rápidos. E ainda se molha o piso. A equipe que vem do interior, quando joga nesse piso, tem muita dificuldade, porque não está acostumado. Assim como... Tem um sintético, né? Exatamente. E ainda tem o sintético. Assim como... As equipes que estão acostumadas a jogar nesse piso, quando vão para o interior, não conseguem jogar. Porque está acostumado a bola o tempo todo no chão, e ele joga no chão e ela vem no peito. Ou vem na canela, ou vem no joelho. Porque o gramado não permite, é um jogo de força. Aí você tem que mudar a característica dos jogadores. Porque o jogo se torna um pouco mais lento. Mas um jogo de mais disputa corpo a corpo. Então, o futebol ele tem muitas nuances, né? Tem muitos fatores que influenciam. E você tem que estar ligado dentro das competições que você disputa, dentro das características e do grupo que você tem, buscar tirar o melhor da sua equipe. Ótimo. Está aí, portanto, uma aula de como o futebol evoluiu de 30, 40 anos para cá. Professor, vou começar a passar aqui para as perguntas da nossa torcida e também da imprensa, tá bom? Tranquilo. Vamos lá. O Matheus Marques, do perfil @jmatheus20m26, ele pergunta o seguinte: professor, como fica o seu trabalho em relação a essa pandemia? Com o calendário apertado no retorno, como será para jogar partidas em pequeno espaço de tempo? Fala-se em partidas em 48 horas, né? Intervalo de 48 horas. E como é que você está planejando tudo isso? Se você já está pensando nisso daí, né? Nessa possibilidade de haver jogos, não está definido ainda, né? Mas saiu a notícia de que existem essas conversas por conta do calendário reduzido, a gente ter essa possibilidade de ter jogos no intervalo de tempo de até 48 horas. Vamos tentar responder da melhor maneira possível. Opinião. Esse tipo de calendário ideal? Não. Mas dentro de toda essa problemática, é o que nós temos. Como é que é hoje o grupo do Ceará? O Ceará foi montado com um grupo onde daqui a pouco permite-se ter um plantel um pouco mais rico de jogadores, né, digamos assim, com pelo menos 2 jogadores de bom nível em cada posição.
o que pode permitir você fazer algum tipo de rodagem dentro dessa situação. Por quê? Se você começar a jogar dia sim, dia não, você tem dois riscos, né? O primeiro, de não ter rendimento, porque não vai existir recuperação. Se não tem recuperação, não tem desempenho. E o segundo, se não tem recuperação, além de não ter desempenho, corre-se o risco de lesão. Segundo ponto é o fator de treinamento, né? Treinamento. O jogo praticamente vai servir como um treinamento. Quem jogar, treinou. Quem não jogar naquele momento vai ter dificuldade de estar treinando. Depois vem as viagens, a recuperação das viagens. Então, isso é uma condição que ainda não se viveu, né? É uma incógnita, é uma interrogação. Aí, qual que é a solução, né? Como é que você pensa? Nós temos que esperar para ver o que vai acontecer e, dentro das nossas ideias, se porventura acontecer, é encontrar uma maneira de colocar os jogadores numa sequência de partidas que ele possa suportar e que a equipe não perca suas características. Ou seja, você vai não vai mexer ora uma equipe, ora outra equipe, ora uma equipe, ora outra equipe, porque isso aí fica inviável, né? Mas vai trocando pontualmente alguns jogadores, rodando 3, rodando 4, rodando 2, dentro do plantel, que é o que acontece hoje. O Anderson estava sendo obrigado a fazer isso até por condições de problemas que ele foi tendo, né? E a equipe foi suportando e tendo resultados. De repente pode ser aí a solução, porque o plantel do Ceará é um plantel que permite, que foi montado para esse tipo de situação. Perfeito. O Alan Leite, do perfil @Alan Leite, né? Alan com 2 L's e 2 I's, ele pergunta o seguinte, você falou um pouquinho de característica, ele pergunta exatamente nesse sentido, ele pergunta quais são as principais características que o seu time precisa ter na sua visão. Velocidade, potência, né? Jogadores de velocidade e uma equipe que tenha qualidade com a posse de bola, né? Eu gosto de ter equipes que tenham controle do jogo, equipes que proponham e controlem a partida. Para isso, nós temos que ter jogadores que saibam jogar o jogo. O jogo partindo lá de trás, carteando o jogo, né? E seja inteligente e agressiva no último terço do campo. Perfeito. O Guilherme Santos, do perfil @guipita_11, eu gosto sempre de dizer que o perfil do nosso torcedor, que é para ele ver que nós estamos trazendo aqui a pergunta dele, tá? Então, assim, ele pergunta o seguinte: como é que você planeja basear seus treinos ou metodologias com as limitações sanitárias que serão impostas? E aí eu já complemento aqui que o Ceará já adquiriu os testes, os kits, né, para testes de Covid quando os atletas voltarem aí às atividades, que, ao que tudo indica, não está definido ainda, mas as férias acabam agora no final do mês e pode ser que aconteça no começo do mês, não está definido ainda, pode ser. Mas, enfim, só para completar aqui a pergunta dele, né? Ele pergunta como é que você vai basear seus treinos e metodologias com todas essas imposições aí que serão feitas, limitações, na verdade. Na realidade, está se criando um protocolo de retorno, né? Isso. Para que a gente possa retornar progressivo. Num primeiro momento, estaria tendo, não é um jogador de cada vez, mas seriam alguns jogadores, né? E dentro desse processo de alguns jogadores, já existem treinamentos que podem ser feitos. Então, você estaria convocando para determinados horários aqueles determinados jogadores que você pode fazer determinados tipos de treino, onde vai estar respeitando o protocolo e, ao mesmo tempo, vai estar se trabalhando determinadas situações táticas do jogo. Por exemplo, eu posso trabalhar com 4 jogadores. Por exemplo, das 7 às 8,
eu chamo uma linha de 4, o lateral direito, o lateral esquerdo, os 2 zagueiros, e vou trabalhar a organização dessa linha. No segundo momento, vem a linha reserva. No outro momento, vem o meio-campo, aí eu vou trabalhar situações de meio-campo. No outro dia, eu trabalho os meias e os atacantes, aí eu vou trabalhar organizações ofensivas. Num primeiro momento, sem contato, porque não pode ter contato. Mas nós vamos trabalhar posicionamentos. Vamos estar trabalhando situações técnicas que podem ser melhoradas, né? Então, nós vamos estar organizando algumas questões táticas, com metodologias apropriadas dentro do protocolo, né? E questões técnicas e questões físicas também, dentro do protocolo. À medida que o protocolo vai se abrindo para contato, para aproximação, nós vamos trabalhando as outras questões de competitividade. Perfeito. O Kilder Júnior, do perfil @KilderJR3, ele fala o seguinte: o quão você acha que seu trabalho, o quão você acha que seu trabalho, aquilo que você acredita, a disposição tática, se aproxima do que já foi construído? Vamos lá, vamos entender aqui. Ele quer saber daquilo que você entende de futebol, né, de disposição tática, enfim, o como você acha que o que você entende se aproxima daquilo que já vinha sendo trabalhado, né, com o Anderson Moreira. Não, tem muita coisa, né? Mas o próprio trabalho do Anderson é um trabalho que estava ainda em progressão, né? E existem algumas situações que não vem ao caso a gente está comentando. Sim. Né? Então, a gente vai procurar, vai tentar, na medida do possível, estar aperfeiçoando aquilo que a gente acha que vinha caminhando para melhorar, né? E que necessitava de uma melhora. E aquelas coisas que já vinham dentro de uma estrutura legal, também buscar que sejam pontos fortes, que sejam pontos desequilibrantes, para que a hora que a equipe esteja atuando, né? Geralmente a equipe não vai ganhar com aquilo que ela não tem de bom, ela vai ganhar com aquilo que ela tem de melhor, que ela tem mais confiança de fazer. Então você tem que estar trabalhando de forma bastante forte essas questões. E aquilo que ela tem um pouco mais de dificuldade, tentar aprimorar da melhor maneira possível, para que deixe de ser uma dificuldade e possa, pelo menos, ser um ponto de equilíbrio da equipe. Perfeito. Vamos aqui para a última pergunta da nossa torcida, antes da gente entrar nas perguntas da nossa imprensa, né? O Juscelio Alves, do perfil @diomestre.ce, ele pergunta o seguinte: qual o seu grande desafio junto com o Ceará para esse período de pós-isolamento social? Eu acho que o primeiro grande desafio é colocar a equipe o quanto antes numa ótima competição, numa ótima condição de competitividade. A partir disso, nós podemos buscar resultados, né? Então, eu acho que o primeiro grande desafio, porque a partir disso nós temos condições de começar a sonhar em ganhar títulos, né? Primeiro buscar colocar o quanto antes a equipe no seu melhor, na sua condição melhor possível. A partir disso, nós temos condição de sonhar com o resto. Perfeito. Vamos aqui começar a passar para as perguntas da nossa imprensa que enviou lá no nosso e-mail da comunicação. O Vinícius França, do Jornal O Povo, fala o seguinte: o trabalho de um treinador é um trabalho de convencimento, né? Você tem que passar suas ideias e os jogadores entenderem e acatarem aquilo que você tem para passar para eles. Muito disso acontece na interação do dia a dia, mas em meio a essa pandemia, você vem tendo algum contato com os jogadores ou está apenas estudando a equipe, vendo vídeos dos jogos home office? Ele quer saber se você já teve algum contato com os atletas do elenco, né? Como a gente falou anteriormente, você já trabalhou com 10 atletas desse elenco, ele quer saber se você está tendo algum contato com eles ou se esse contato vai ser apenas nos treinamentos e hoje você se reserva apenas aos estudos do que vem sendo passado pela comissão. Eu particularmente estou só estudando o Ceará. Os meus auxiliares já estão tendo contato com alguns deles. Já tiveram contatos com alguns deles.
Perfeito. O Bené Lima, da Rádio Metropolitana e programa Companhia do Esporte, fala o seguinte: considerando o nível do elenco do Ceará, o que podemos esperar do Guto Ferreira? Um treinador mais propositivo, com busca de imposição do seu jogo, ou mais reativo e menos ousado? Eu acho que você meio que já respondeu, mas pode responder, por favor. Muitas vezes você tem proposições, né? Você quer montar uma equipe de uma maneira, só que o jogo não propicia isso, né? Porque vai muito do jogo também, do que o adversário, da maneira que o adversário vem e das ferramentas que você tem para sair dessa situação, né? A ideia minha, o que eu gosto é sempre estar propondo o jogo, estar com o jogo controlado, estar sempre controlando o jogo. Esse controle do jogo, eu posso ter um controle defensivo em alguns momentos, tendo uma reação qualificada, e outras vezes eu tenho que ser agressivo e tenho que fazer uso dos pontos falhos do adversário para poder mandar na partida. Tudo isso passa também pelos estágios que a equipe vai adquirindo, né? Isso aí tudo passa por estágios de formação da equipe. Conforme a equipe vai convivendo junto e vai entendendo o que a gente vem passando, ela vai ganhando confiança para ser mais agressiva ou menos agressiva, né? Mais ofensiva ou mais reativa, né? E depende muito também do tipo de calendário que você vai enfrentar, do tipo tipo de viagem, da logística que você vai enfrentar. Muitas vezes você pega uma logística onde o cara te joga com 3 viagens seguidas, e aí você quer marcar alto, quer pressionar alto para controlar o jogo lá em cima, e o seu time não está preparado para isso. Não está em condições para aquele momento fazer isso. Então, tem que ser inteligente também para saber administrar em cada momento as condições do seu grupo. Perfeito. O André Almeida, do Globoesporte.com e do Sistema Verdes Mares, ele mandou 2 perguntas, a gente vai passar aqui. A primeira é: o que você já conhece do trabalho que vinha sendo feito antes, né? E quais os pontos que você vê que pode melhorar? Eu conheço a característica do trabalho do Anderson, eu tenho visto os treinamentos que tem um modelo de intensidade bastante legal, né? Eu tenho um trabalho que tem as valências físicas trabalhadas, que ele trabalha. Meu trabalho tem um pouquinho de diferença em relação ao dele, né? Porque cada um tem a sua característica. E eu acho que nós vamos trabalhar sempre para estar melhorando. Eu posso ter observado uma equipe até a parada e quando retornar, encontrar uma outra equipe que está retornando, né? Eu não sei ainda o que eu vou encontrar. Por causa do tempo de parada, eu posso encontrar um outro tipo de equipe, mesmo com todo o trabalho que está sendo planejado. Nós vamos passar por um período de observação para ter uma forma clara o que nós vamos estar recebendo, né? E pode ter, daqui a pouco, os jogadores que não vinham num bom momento e chegar e dar respostas aí bastante interessantes. E outros que vinham dando respostas e você não encontrar aquelas respostas. Então, vamos aguardar para poder cravar realmente o que é e o que não é. Perfeito. E aí a segunda pergunta dele é a seguinte, do André Almeida, né? Ele pergunta se você acredita que quando as atividades forem retomadas, os jogos devem ser realizados com portões fechados. Olha, cara, aí é uma questão de saúde, né? Sim. Eu sou a favor de que se pense na vida. Se existir riscos, e a Organização Mundial de Saúde ou a organização brasileira ali, o Departamento de Saúde do Estado, da Prefeitura, achar que existe condições
Não tem coisa melhor do que estar recebendo o nosso torcedor. Né? Isso aí é fantástico. Agora, se ele decidir que não, e mesmo assim o futebol tem que voltar, e tem que voltar para atender todos os compromissos que existem, né? E o nosso torcedor vai estar assistindo em casa, assim vai ser, e assim nós vamos respeitar, e nós vamos trabalhar com muito afinco para que a gente possa, mesmo com o nosso torcedor sendo impossibilitado devido à pandemia, estar podendo respeitá-lo e honrá-lo da melhor maneira possível, buscando aí grandes resultados. Perfeito. Professor, a gente vai para as duas últimas, tá? O Sérgio Cavalcante, do programa Futebol na Cidade, 860 AM, do programa Papo Alvinegro, na Metropolitana, ele fala o seguinte, ele quer saber se você é adepto do sistema com 2 zagueiros e 2 volantes de contenção, ou se prefere jogar com volante de pegada. Eu prefiro jogar com 2 volantes que marquem e joguem. Que marquem Sim. bem e joguem bem. Todo o resto é encaixe. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você não tem os 2 com aquela característica. Um não arma o suficiente e o outro não pega o suficiente, mas os 2 se completam. Por que não? Sim. O importante é a equipe estar equilibrada, né? E ter, através desse equilíbrio, condições de desenvolver um grande jogo. Perfeito. Professor, vamos para a última, tá? O Del Luiz, repórter da Rádio Verdes Mares, pergunta o seguinte, pergunta se, para você, hoje, se a velocidade é o diferencial no futebol ou se existe outras valências aí no futebol que possam se igualar à velocidade. Se você acha que a velocidade é o fator preponderante. Vamos colocar... não é só velocidade de corrida, tá, gente? Raciocínio também. Se for a velocidade de corrida, tem um monte de gente que corre pra caramba e não pensa nada, ou corre pra caramba, chega na linha de fundo, na hora de cruzar a bola, cruza atrás do gol. Não, a velocidade, desenvolvimento da velocidade do jogo, ela é importante, né? Mas, logicamente, a habilidade, né, a visão de jogo, para conseguir fazer com que esse jogo se torne um jogo rápido. Quanto mais rápido e assertivo o jogo for, né, o desenvolvimento do jogo do teu time for, mais condições de vencer a defesa adversária você terá e de se impor perante o seu adversário. Então, a busca é sempre para isso, né? Você ser rápido nas suas ações defensivas, você ser rápido e assertivo nas suas ações ofensivas. Essa é a busca. É isso que eu acho que uma equipe de ótimo nível quando consegue desenvolver dessa maneira, consegue se impor. Perfeito. Professor, agradeço demais a sua participação aqui conosco. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Ceará. Nós ainda não nos vemos pessoalmente por conta de todo esse isolamento social aí que nesse momento se faz necessário, mas nossa primeira conversa já foi muito interessante. Eu tenho certeza que você terá muito sucesso aqui no Ceará, na sua passagem pelo Ceará. Eu só queria que você deixasse aí um recado, falasse aí diretamente com o torcedor alvinegro nesse momento. Bom, no primeiro momento, agradecer, né, o convite da entrevista aqui, né, de poder estar conversando com o nosso torcedor de forma direta aí. Espero ter tirado algumas dúvidas, colocado outras interrogações que são normais, né, mas pode ter certeza que nós vamos trabalhar muito, nós vamos colocar muita energia, muita disposição, e pode ter certeza que o Ceará vai continuar tendo uma equipe bastante competitiva, aguerrida, e vamos buscar que, junto com essa competitividade e essa condição de equipe aguerrida, que possa ser uma equipe vencedora também. É essa a nossa busca. Perfeito. Sempre lembrando que o professor Guto ainda vai ser apresentado oficialmente na sala de imprensa do clube, ainda vai seguir os trâmites normais aí de uma apresentação de um treinador num clube de futebol. Esse foi apenas um papo inicial, como a gente falou aí, de introdução do professor Guto para o nosso torcedor. É isso, muito obrigado a você que ficou até agora aqui nos assistindo, muito obrigado pela sua audiência.
Fique ligado aí, daqui a pouquinho, às 20 horas, tem uma nova live comigo e com o Ricardinho lá no Instagram do Ceará, para a gente fazer essa live pré-jogo aí, do que a gente vai transmitir daqui a pouquinho, retransmitir, na verdade, essa partida contra o Bahia, 1-0, essa vitória contra o Bahia lá na Fonte Nova, de 5 anos atrás, que foi o pontapé aí para o nosso título invicto na Copa do Nordeste daquele ano, 2015. Então é isso, saudações alvinegras, um abraço a todos e até a próxima. Valeu!